Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Hoje falando sobre vitórias nas nossas lutas, vitórias sem guerra, sem guerra. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. E nós, no mundo físico, nós não podemos lutar contra o mundo espiritual. Nós não podemos guerrear fisicamente contra o que é espírito. Mas o Senhor nos ensina aqui em um Salmo 149 há uma guerra que a vitória é certa. E nós não vamos nos machucar. Nós não vamos ser feridos. Salmo 149, a partir do versículo 1. Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor. Versículo 2. Alegre-se Israel naquele que o fez. Versículo 3. Louve o seu nome com flautas. Versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo. Versículo 5. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria no seu leito. Versículo 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos. A maior arma que o crente tem são os louvores, a adoração, a leitura da Bíblia. São as maiores armas poderosas contra o mundo espiritual. Versículo 7. Para tomarem vingança das nações e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Então, quando nós louvamos, glorificamos o nome do Senhor, nós o adoramos, e isso não é somente cantar hinos, é toda vez que nós estamos declarando para as nações, para as pessoas, que nós estamos evangelizando, que nós estamos pregando, que Deus é maravilhoso. Nós estamos fazendo essa obra de adoração e exaltando o nome do Senhor. Mas quando nós estamos orando e lendo a Bíblia, aqui no versículo 6, diz que são as maiores armas. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Nós temos armas na garganta, na palavra, e na nossa mão, a palavra, para lutarmos e vencermos sem guerra, sem luta, mas para vencermos os nossos inimigos. Para tomarem vingança das nações e darem repreensão aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Versículo 9. Para fazerem neles o juízo escrito. Já está escrito, eles já estão condenados, todos os nossos inimigos. Esta honra tê-la-ão, todos os santos. Louvai ao Senhor. É louvando e adorando a Deus. Nós temos vitória. Louvando e glorificando o nome de Deus. Quando você lê no Antigo Testamento as vitórias do povo de Deus, sem guerra, como Gideão, ele não lutou, mas apenas com 300 homens, ele venceu um exército imenso dos inimigos. Várias guerras o exército de Deus ganhou sem lutar, porque Deus enviou seus anjos à frente e já deu a vitória para o exército de Deus. É glorificando o nome do Senhor, inclusive nos dias tristes, inclusive quando a gente se vê deprimido, quando a gente se vê caído. Paulo diz que ele pediu a Deus para que tirasse o espinho na carne. Ele lutou contra o inimigo, mas Deus disse: a minha graça te basta. Nós temos que viver a graça do Senhor. E Paulo glorificou a Deus, mesmo na escassez financeira, mesmo na solidão, mesmo quando ele se via abatido, mesmo quando ele se via em risco de vida, mesmo quando ele estava ali solitário, guerreando sozinho, ele glorificava o nome de Deus. E Deus deu vitória para Paulo. Mesmo que os nossos olhos não vejam essa vitória, mesmo que nós não conseguimos entender imediatamente, mas ele está, Deus, com seus anjos, guerreando a nosso favor no mundo espiritual, está guerreando a nosso favor nas nossas lutas, contra os nossos inimigos físicos também, porque ele declara aqui que para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Então o Senhor nos ensina a amar os nossos inimigos. O Senhor nos ensina a orar pelos que nos perseguem, a amar aqueles que se levantam contra a nossa vida. Porque a palavra diz: a mim pertence a vingança.
Quem vai vingar os nossos inimigos é o próprio Deus. E ele sabe como se vingar, ele sabe quando se vingar, sem que nós sujemos as nossas mãos, sem que nós ficamos manchados pela guerra, pelo pecado. Mas nós devemos simplesmente, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, abençoar os nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, amar aqueles que se levantam contra a nossa vida e adorar o Senhor, independente da nossa situação, independente da nossa vida. Mesmo que estejamos em sofrimento, podemos sofrer e declarar a Deus o nosso sofrimento, porque a palavra diz que nós devemos apresentar a Deus as nossas petições. Mas isso não pode ser motivo de nós pararmos com a adoração e com o louvor, sempre crendo que Deus está agindo, sempre crendo que Deus está à frente de todas as coisas, inclusive nos nossos casamentos, na nossa família, nas nossas finanças, em todas as áreas da nossa vida. Entregue nas mãos do Senhor e adore. No momento exato, da forma correta, o Senhor irá agir e nos dar a vitória. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz.